Declaro aberta a sessão ordinária da primeira Câmara Civil, neste dia de 8 de novembro de 2022. Leitura, aprovação, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Embargador Expedito Ferreira. Vossa Excelência, queria dar um bom dia a Vossa Excelência também. Tá bem. Doutor Cornélio Alves, doutor Roberto Guedes. Aprovada. Expediente. Não há expediente. Na ordem administrativa, a presidência propõe moção de boas-vindas ao desembargador Expedito Ferreira e Cornélio Alves, que retornam a esta Câmara após período de dedicação exclusiva à Justiça Eleitoral, e também incluir nesta moção os cumprimentos pela dedicação e trabalho profícuo realizado durante as eleições próximas passadas no Tribunal Regional Eleitoral. Todos de acordo? De acordo. Agradeço a Vossa Excelência e toda a Ministério Vossa Público se Excelência. manifesta. Eu também, presidente, agradeço. A Associação do Ministério Público. As boas-vindas. Não. Moção de boas-vindas, excelentíssima senhora doutora Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo, 15ª Procuradora de Justiça, que passa a acompanhar esta Câmara durante este mês. Embargador Expedito. Obrigado, Vossa Excelência, pelas votos. Pela Moção à Procuradora. Também a doutora Procuradora. Doutor Ricardo. Me acompanha, Doutor Cornélio. Doutor Roberto Guedes. A Câmara também propõe congratulações aos procuradores de Justiça, doutora Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo e Herbert Pereira Bezerra, e ao promotor Marcos Aurélio de Freitas Barros, que foram escolhidos ontem para integrar a lista tríplice para preenchimento da vaga do 5º Constitucional destinada ao Ministério Público. Todos de acordo? De acordo. Pois não, senhora. Para fazer meus agradecimentos pela honrosa indicação do meu nome. Eu fiquei honrada com essa indicação, excelência, por integrar essa lista. Meus agradecimentos a todos os componentes aqui da primeira Câmara e à presidência deste egrégio Tribunal de Justiça e a todos os desembargadores que confiaram no meu nome. Pois não. A indicação. Muito obrigada. Vamos amanhã na sessão registrar, ao invés de mandar por escrito para cada um, vamos registrar amanhã na sessão do plenário. Também moção de congratulações à doutora Renata Morgana Miranda Braz Mota, esposa do colega doutor Dilermando Mota. Todos de acordo? De acordo, sim. Na ordem administrativa, exaurida, portanto, nós temos... As proposições dos outros. A palavra comunicações e proposições, embargador Expedito. Nenhum, Excelência. Doutor Ricardo Também não, senhor Tinoco, presidente. desembargador Cornélio Alves. Eu proponho a moção de congratulações à esposa de Vossa Excelência, a doutora Regina Alvarenga Medeiros, né, que fará aniversário no próximo dia 17. Passa a presidência do embargador Expedito Assumo a presidente com muita honra, Excelência. para a votação dessa proposta. Todos de acordo? De acordo, senhor O presidente. Ministério Público se associa. Agradeço ao proponente e aos demais integrantes e com a associação do Ministério Público. Devolvo a presidente Vossa Excelência. Doutor Ricardo Tinoco, Vossa Excelência tem proposta? Não. Comunicação, presidente. doutor Roberto Obrigado. Guedes. Não mais. Exaurida a ordem administrativa, nós vamos priorizar os processos que estão vinculados ou relatores, os colegas que voltam à sessão, a este tribunal. Me parece que o 5. 45, o relator é o doutor 45, Roberto Guedes, e os demais. A palavra, doutor Roberto Guedes. Na sequência, ela.
Há registro de sustentação oral pela doutora Maiara Leite Sintra e Regiane Coimbra Munir de Góes Cavalcante. Estão presentes na sala? Presentes. Presente, Marcelo de Camargo, pela Regiane Cavalcante. Sou solidário a ela, advogado. Volta com a palavra a advogada da apelante, apenas informando que são 15 minutos, até 15 minutos. Vossas Excelências terão tempo para a defesa dos seus constituintes. Bom dia, eminentes desembargadores, membros do Ministério Público e os demais colegas aqui presentes. O caso em comento é bastante simples, pois a apelação interposta pelo Sistema Associado de Comunicação pretende a reforma da sentença de parcial procedência, a qual julgou os pedidos formulados na inicial, deixando de condenar a recorrida Comunidade Cristã Paz e Vida ao pagamento dos débitos juntos ao ECAD, bem como não imputando a recorrida a multa penal prevista no contrato em caso de rescisão imotivada. Impede esclarecer que o caso dos autos, assim como reconhecido em sentença, a rescisão do contrato ocorreu de forma imotivada pela recorrida. No entanto, não obstante a recorrente ter demonstrado ao longo do processo a existência do débito junto ao ECAD, a sentença vergachada deixou de condenar a requerida ao pagamento deste, impondo à recorrente o ônus do pagamento de um débito que é, reconhecidamente, responsabilidade da recorrida. Noutro ponto, a sentença de primeiro grau merece reforma, porque deixou de condenar a requerida ao pagamento da multa penal estabelecida contratualmente. Isso porque, conforme comprovado, a recorrida rescindiu o contrato de forma unilateral, sem cumprir o aviso prévio de 90 dias previsto para fim de rescisão. Ao deixar de aplicar a multa penal prevista no contrato e afastar por completo a incidência desta, o Excelentíssimo de primeiro grau findou por macular no Instituto da Cláusula Penal, que tem por finalidade proteger as relações contratuais, evitar o inadimplemento da obrigação e prefixar as perdas em danos em decorrência desse descumprimento. A multa prevista no contrato está dentro dos parâmetros exigidos se considerarmos o contrato milionário em questão. E é por isso que o recurso de apelação interposto pelo Sistema Associado de Comunicação merece ser integralmente provido para que esta colenda Câmara Cível reforme a decisão da sentença proferida nos autos de primeiro grau, para o fim de determinar a condenação da Comunidade Paz Cristã e Vida ao pagamento dos débitos existentes junto ao ECAD, pois manifestadamente existentes, bem como determinar a condenação da multa penal em razão do inadimplemento contratual e a rescisão imotivada. Ademais, a recorrente pugna para que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pela Comunidade Cristã Paz e Vida em razão dos débitos existentes junto ao ECAD e a necessidade de aplicação da multa por descumprimento contratual. Pois não, Excelência. A minha sustentação. Pois não. Com a palavra a advogada doutora Regiane ou o advogado que a substitui. Pode se identificar, por favor. Boa tarde, Excelência. Marcelo de Camargo Sanches Pereira, OAB 164.042, de São Paulo. Pois não, doutor Marcelo. Por favor, o senhor tem até 15 minutos. Representando Comunidade Cristã Paz e Vida, também apelante, foi condenada com sentença proferida com julgamento antecipado e cerceamento de defesa. Vem a esse plenário, respeitosamente, sustentar razões para a anulação da sentença ou a reforma integral por restar comprovado a exceção do contrato não cumprido. O Sistema Associado de Comunicação S.A., que é a autora nessa ação, firmou o contrato com Comunidade Cristã Paz e Vida de veiculação de conteúdo de rádio, emissões de rádio de frequência modulada, rádio FM, comprometendo-se em contrato a assegurar uma potência de transmissões de 10.000 watts, 10 kW, e durante toda a execução do contrato não entregou essa potência prometida. Essa potência prometida é muito importante porque para a rádio, assim como para a televisão, que é um exemplo comum a todos, a potência determina a área de cobertura. E sem a área de cobertura, não é entregue o objeto contratual.
Acontece que, em sentença em julgamento antecipado, foi impedida a realização da prova completa dessa área de cobertura e do prejuízo decorrente da redução de potência. A redução de potência foi reconhecida pela própria autora, a Sistema Associado, porque conferiu à apelante Comunidade Cristã desconto no contrato durante um bom período e, porém, não manteve esse desconto e também não completou e entregou a prestação do serviço. O contrato dispõe no seu objeto que o objeto do presente contrato é ajustar as condições de transmissão do programa radiofônico da programadora, compreendendo eventos de cunho artístico, jornalístico, religioso e cultural, para a rádio que opera a frequência de 97,9 MHz com potência de 10 kW. Quando afirma no contrato com potência de 10 kW, este é o objeto singelo do contrato. A sentença reconheceu essa alegação, porém afirmou que a referência à potência seria mera formalidade, quando, na verdade, é da essencialidade do contrato. É a principal característica de um contrato de rádio. Quando alguém contrata uma rádio ou televisão, contrata a abrangência, contrata a área de cobertura, e sem potência não existe área de cobertura. Em apelação, foi demonstrado que a Sistema Associado possui, inclusive, autuação da Anatel, que é o órgão fiscalizador, por não trabalhar com a potência correta. Em relação a demais ajustes, por exemplo, o ECAD, o contrato previa que no custo do contrato, esses valores já seriam incluídos. Não há cobranças extraordinárias. A mensalidade exigida da apelante apelada Comunidade Cristã Paz e Vida é integral, cobre todos os custos de transmissão. E por esses custos de transmissão se obrigou e pagou, com exceção quando verificou o não cumprimento contratual pela Sistema Associado. A cláusula penal mencionada em apelação da parte adversa e aqui em plenário não se aplica porque não há previsão específica para essa situação contratual. E também a exceção do contrato não cumprido supera essa questão. Dessa forma que Comunidade Cristã Paz e Vida vem a este plenário pedindo com respeito, preliminarmente, a anulação da sentença, porque não foi possível realizar a prova total do prejuízo sofrido, para que se pudesse, se não fosse o caso de improcedência total, como aqui também sustentamos, que fosse, ao menos, permitida o exercício completo da defesa, para que se pudesse apurar o efetivo valor devido pela medição da prestação cumprida. Qual a área de cobertura entregou à rádio apelada com a potência reduzida? Sucessivamente, que seja, então, uma vez que é incontroverso a redução de potência de todo o contrato, uma vez que, durante todo o contrato, não entregou o cumprido, que eram os 10.000 watts de potência descritos em contratos, e também porque existe a anotação de autuação da Anatel, da órgão fiscalizador, por não cumprimento do serviço nos seus 10.000 watts, que seja julgado integralmente improcedente o pedido de cobrança da rádio que não transmite com sua potência regular e não cumpre a área de cobertura esperada. A rádio fere e quebra a boa-fé, quebra a justa expectativa da contratante quando não entrega a cobertura prometida, quando não entrega toda a potência que informou em contrato exercer. Peço também o desprovimento da apelação da parte contrária, da rádio, porque a multa não teve previsão específica,
como, neste caso, bem fundamentou a própria sentença. Excelentíssimos senhores desembargadores, pugnando preliminarmente pela anulação da sentença, que julgou contrária à parte que requereu a prova e foi cerceada com o julgamento antecipado, a apelante pede a anulação. Sucessivamente, a apelante pede, por ser incontroverso o não cumprimento do contrato de parte significativa e essencial de um contrato de transmissão de rádio, que é a declaração e o cumprimento de potência e cobertura, que seja reformado e totalmente provida para julgar improcedente o pedido de cobrança. Agradeço, nesse sentido, a sustentação oral da comunidade cristã. Obrigado pela síntese da defesa. Doutor Roberto Guedes, Vossa Excelência é o relator. Senhor presidente, apelantes e apelados são as mesmas partes. E aqui na emenda eu sou bem sucinto, mas diz o seguinte: Pois não, pode ir. Direito processual civil, possível, apelações cíveis, ação de cobrança, preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, pedido de realização de perícias, partes intimadas para informar interesse em produzir prova, ausência de manifestação, preclusão, contrato de transmissão de reprodução de conteúdo e vinculação de programa radiofônico, rescisão antecipada, alegação de descumprimento contratual por parte da autora, ausência de prova neste sentido, ônus da prova no artigo 373, segundo o Código de Processo Civil, cláusula penal contratual que caracteriza bis e idem, multa contratual avançada pelas partes que se mostra razoável, débitos junto ao ECAD não comprovados em momento oportuno, documentação juntada após sentença, documento que não se caracteriza como documento novo, no termo do artigo 435 do Código de Processo Civil, manutenção da sentença que se impõe, recursos conhecidos e desprovidos. Foi assim que eu encaminhei o voto, senhor presidente. O processo está votado, voto disponibilizado. Votaram os doutores Expedito, não, doutor Ricardo e doutor Cornélio, com o relator, não é isso? Isso. Na sequência, número 56 da doutora Marta Daniele, com a inscrição do doutor Bruno Henrique Saldanha Farias. Doutora Marta, Vossa Excelência está presente à sala virtualmente. O processo está em mesa. Sim, Excelência. Bom dia, o processo está em mesa, sim. Com a palavra do doutor Bruno Henrique, pelo tempo de até 15 minutos. Pela ordem. Excelência, Pois não? Eu gostaria só que dissesse o nome das partes, porque na pauta de julgamento eu não consegui abrir. Eu passei 3 dias conseguindo, então não visualizei o número. Aí, por gentileza, só o nome das partes, para não ter problema de passar. 3 dias procurando. Dava tempo de ter vindo aqui no tribunal. Mas vou dizer à senhora: a Mil Assistência Médica Internacional, advogado Antônio de Moraes Dourado Neto, Adriana de Trindade Leal, Maurício Leal Breschi, advogados. O advogado que está inscrito é o doutor Bruno Henrique de Saldanha Farias. Tá certo, Excelência, esse não é o meu. Não é o da senhora, né? Muito obrigada. De nada, doutora. Doutor Bruno está presente? Votado conforme disponibilizado no sistema. Na sequência, o 75 da doutora Marta Daniele, também relatora. Inscrito Articasa, Otoclínica, são as partes, apelante e apelada. Pierre Franklin Araújo Silva está presente à sala. Não estando votado conforme o sistema. Na sequência, 85, partes, Jeane Benedito da Silva, representante do município de Natal, Procuradoria do município de Natal, doutora Marta Daniela, relatora, inscrita, a advogada Edivânia Maia Pessoa, está na sala, senhora? Sim, Excelência, sou eu. Vossa Excelência tem até 15 minutos para a defesa dos interesses da senhora Jeane Benedito da Silva, doutora. Excelência. Doutora Marta é a relatora. Bom dia a todos, senhor relator.
Excelência, presidente. Alô? Oi? Doutora Marta é a relatora, a palavra está... Estão me ouvindo? Excelência. Pois não, doutora Marta? Eu preciso colocar, se Vossa Excelência achar oportuno, que o que me consta aqui, que o recurso da apelante Jeane Benedito da Silva, Isso. e o voto está sendo conduzido aqui para conhecimento do recurso da parte autora e provimento. É provimento do 85. 85. Vossa Excelência está anulando, não é? Exatamente, uma preliminar de anulação da sentença suscitada pela servidora, que está sendo acolhida por esta relatoria. A advogada está satisfeita com o resultado, quer manter. Excelência, só complementando aqui, continuando, um bom dia a todos os presentes, os nobres relatores, os representantes do Ministério Público, os advogados. Não ficou muito claro em relação se houve a reforma da sentença ou se foi anulado somente a parte que se pediu, porque a sentença, ela trata-se o processo de pedidos de progressões funcionais, adicionais de insalubridades, e principalmente o cerne da questão, o que gera maior injustiça que eu vejo na sentença proferida pelo magistrado Acó, é que se pediu um enquadramento funcional na matriz remuneratória trazida por a Lei 134 de 2013, onde essa lei, ela traz a extinção, ela diz que o cargo de assistente de saúde é um cargo em extinção, e que os assistentes em saúde que fossem detentor de cargos técnicos... Doutora, a senhora me permite explicar, porque pode ajudar a tornar mais produtivo o julgamento? A senhora me permite, por favor? A senhora levantou uma preliminar de anulação da sentença. E a doutora Marta Daniele, como relatora, está aceitando essa preliminar, anulando a sentença, e está sendo acompanhada pelos demais. A senhora dispõe do tempo que a senhora quiser para fazer sua sustentação, mas está atendendo a um pedido de Vossa Excelência. Não é isso, doutora Marta? Exatamente. Está sendo anulada a sentença para que seja feita a prova pericial pelo juiz. Conforme pedido da parte. Exatamente, para apurar a insalubridade alegada. As condições de trabalho insalubres. Pronto. Excelência, só por uma questão de economia processual... Pois não, fique à vontade, doutora. E também de celeridade, porque essa servidora, ela ingressou no município desde dezembro de 2008, e desde então ela nunca passou por nenhuma progressão. Então, assim, a anulação refere-se à questão da prova pericial, que é da insalubridade. Mas a progressão e o enquadramento... entendo essa causídia que deve ser reformado pelo tribunal essa questão, porque o juiz Acó, ele entendeu que não era devida a progressão, porque a titulação que ela tinha juntado aos atos tinha sido diversa, quando, na verdade, ela é um plus, ela supera a exigência, porque a lei ela diz curso técnico, ou seja, se o servidor juntasse um curso técnico de mecânica de automóveis, teria preenchido o requisito. Quando a servidora, ela juntou um certificado de conclusão de especialização num curso de vigilância sanitária, supre mais do que a exigência. Então, assim, nesse ponto sentencial, acredito que caberia a reforma, devendo a anulação se dar quanto à questão da prova pericial para o adicional de insalubridade.
Doutor, então a sentença ela não poderia ser anulada parcialmente, foi anulada em toto, e esses aspectos que Vossa Excelência destacou serão revistos pela juíza de primeiro grau, não é isso, doutora Marta? Sim, Excelência, a sentença foi anulada como um todo, e o que está sendo levantado agora pela advogada poderá ser oportunamente levantado após ser proferida nova sentença. Exato. E após a unanimidade, produzida portanto. a prova necessária para aferir essa insalubridade alegada. Pois não, para a devida instrução. Na sequência, 87, Luiz Carlos de Batista Filho, advogado inscrito, espólio de Maria José dos Santos, também da relatoria da doutora Marta Daniele, e apelado Bradesco, vida e presidência. Doutor Luiz Carlos está presente, a sala. Bom dia, Excelência, sim, presente na sala. Doutora Marta Daniele, é a relatora. Pois não, em mesa, Excelência. Uma palavra, doutor. Bom dia. Bom dia. Relatora, doutora Marta Daniele, demais desembargadores presentes, colegas. Bem, o presente recurso trata de uma cláusula contratual, com certeza Vossas Excelências têm conhecimento, é o chamado seguro prestamista, né? Há uma negativa por parte do Bradesco Vida e Previdência quanto ao cumprimento desta cláusula contratual, que é aquela que diz que, havendo falecimento do contratante, caberá ao Bradesco Vida e Previdência fazer a quitação do contrato de financiamento, do contrato de alienação fiduciária, do contrato de empréstimo, enfim, fazer o pagamento de um empréstimo bancário que foi assegurado por uma cláusula de seguro prestamista, que é feito exatamente com o Bradesco Vida e Previdência, que trata de um novo contrato. A situação da presente demanda, Excelências, envolve, na verdade, 3 processos. A senhora Francisca Rosicleide é filha da senhora Maria José, por isso a ação tem como autor o espólio da senhora Francisca, da senhora Maria José, desculpa. Inicialmente, o Banco Bradesco entrou com ação de busca e apreensão de um veículo. O juízo de primeiro grau, a primeira vara civil de Mossoró, citou o espólio da senhora Maria José na pessoa de sua filha Francisca Rosicleide. Ao ser citada da existência da busca e apreensão, a senhora Francisca Rosicleide apresentou uma petição simples no processo, informando que havia um contrato de seguro prestamista, com o seguro prestamista, juntou o contrato aos autos e pediu ao juízo a extinção daquele processo de busca e apreensão. O pedido foi indeferido, dizendo o juiz de primeiro grau que a exigência do contrato de seguro prestamista deveria ser feita por ação própria, que é exatamente esta demanda que nós estamos tratando neste momento aqui na primeira Câmara. Após essa negativa, a senhora Francisca Rosicleide, representando o espólio, protocolou a presente demanda, uma ação de obrigação de fazer, no sentido de obrigar a Bradesco Seguro e Previdência a quitar o débito do financiamento do veículo, exatamente exercendo o seguro prestamista. Entre a sentença da presente demanda e a sentença que pôs fim ao processo de busca e apreensão, a senhora Francisca Rosicleide, filha da senhora Maria José, foi intimada pessoalmente para que ela, na condição de representante do espólio, fizesse o pagamento do saldo devedor. Neste momento, a ação deixou de ser uma busca e apreensão e passou a ser uma ação de execução. Isto porque o bem não foi encontrado. O bem, o veículo, que era objeto da busca e apreensão, não foi encontrado. Ao ser intimada pessoalmente, a senhora Francisca Rosicleide apresentou embargos à execução. Nos embargos à execução, o juízo de primeiro grau, o mesmo que julgou improcedente a demanda que estamos discutindo nesse processo, reconheceu a existência do seguro prestamista, julgou procedente os embargos à execução e determinou a extinção da execução, reconhecendo a validade e a existência do seguro prestamista
para quitar o saldo devedor do veículo que estava lá na primeira execução do processo 2769. Porém, para nossa surpresa, neste processo, que tem exatamente a mesma finalidade e foi proposto somente porque o juízo de primeiro grau não aceitou a simples petição, determinou que o pedido fosse feito em ação própria, nesta ação, o juízo de primeiro grau não reconhece a existência do seguro prestamista e julga improcedente a demanda. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vossas excelências, da turma como um todo, da Câmara como um todo, desculpa, para a contradição existente na relação entre os três processos que eu estou citando e que tratam da mesma demanda. No processo 2769 do ano de 2018, ação de busca e apreensão, o juízo indeferiu o reconhecimento do seguro prestamista e determinou que a parte buscasse em processo próprio a execução desta cláusula contratual. Foi aí, então, que foi proposta a ação 082-1256 de 2019, que é a presente demanda, uma obrigação de fazer para o cumprimento do seguro. Entre a sentença deste processo que estamos aqui em debate e a sentença do processo de execução, a parte Francisca Rosicleide foi intimada para pagar. Sendo intimada para pagar, como o débito não era dela, então ela opôs embargos à execução. Exatamente o processo 081-1292 de 2019. E repetindo, o juiz de primeiro grau, então, sentenciou os embargos, reconhecendo e dando validade ao seguro prestamista para quitar o débito. Esses dois processos, o processo de busca e apreensão, que passou a ser execução, e os embargos à execução, já transitaram em julgado. Estão em fase de cumprimento de sentença, inclusive, o Banco Bradesco já pagou honorários sucumbenciais nesses dois processos. Entretanto, na presente demanda, que é a ação de cumprimento do contrato, a ação 1256 de 2019, que trata exatamente da obrigação de cumprir a cláusula contratual que já foi determinada nos embargos, o mesmo juízo, a primeira vara civil da comarca de Mossoró, julgou improcedente o pedido, não reconhecendo o contrato que tem a cláusula do seguro prestamista. Então, eu gostaria de trazer a relevo para toda a Câmara a contradição existente. Nós temos 3 processos com o mesmo objeto. Os 2 primeiros julgados procedente, com trânsito em julgado, e o terceiro sendo julgado improcedente, motivo pelo qual fiz o presente recurso de apelação e fiz questão de vir para a sustentação oral, tendo em vista o trânsito em julgado desses 2 processos. Até o momento, até o protocolo do recurso de apelação, não havia o trânsito em julgado e eu aguardava que o Bradesco iria recorrer das 2 primeiras demandas, mas não houve recurso. Os processos transitaram em julgado com sentença procedente e a presente demanda está em grau de recurso porque houve sentença improcedente, então, uma sentença totalmente contrária. Agradeço pela atenção de vossas excelências e encerro minha sustentação aqui nesse momento. Doutor Luiz Carlos. Doutora Marta. Excelência, eu cumprimento o advogado pelos esclarecimentos postos, e ele trouxe uma questão que uma comunicação a respeito do trânsito em julgado das 2 outras demandas anteriores a essa, que eu tenho a visão de que fortalece a preliminar que eu suscitei de ausência de interesse de agir, interesse processual aqui dessa recurso interposto por ele. Então, estou conduzindo, né, meu voto nesse sentido. Porque, com a informação dele agora no trânsito em julgado, basta que seja, então, requerido o cumprimento de sentença para que seja o seguro prestamista seja quitado pela seguradora. Esse processo não tem mais razão de ser, porque já dirimida a questão nos 2 outros processos anteriores. É como eu conduzo o voto, excelência. Arquivando por falta de interesse de agir, a unanimidade, portanto, 87. Na sequência, o advogado presente à sala, apelação civil, LSP Fomento Mercantil, senhor advogado inscrito, Luciano Moraes Rabelo Soares, Banco Bradesco, da minha relatoria, votam o desembargador expedito e o doutor Ricardo Tinoco,
Senhor presidente, Pois não. eu não tendo mais necessidade da minha presença, eu peço permissão para me ausentar. Vossa Excelência seria uma presença importante aqui. Vai sair? Obrigado, excelência. Esse processo. Esse processo é o 7, né? Obrigado. Bom dia, excelências. Doutor Luciano, esse processo está sendo dado provimento aí, no sentido de. Vou só dizer a Vossa Excelência que a Vossa Excelência fica à vontade se quiser fazer a sua sustentação. Do provimento reformando a sentença para aplicar a incidência da penalidade presente no artigo 940 do Código Civil, isso é, condenar o réu a pagar em dobro que cobrou do autor por demandar no todo por dívida já paga. Vossa Excelência ainda quer fazer as Não, excelência, só cumprimentá-los e um bom dia. Pode modificar agora. Obrigado, não. O tempo de Vossas Excelências é precioso. Obrigado. Na sequência, com sustentação oral, a preferência é do 111, Dusca Construções e Empreendimentos, condomínio Sanville, inscritos Dr. Daniel Victor da Silva Ferreira e Marco Lanús Lima Ferreira. Só um minutinho, por favor. Hein? Doutor Marco Lanús, esse processo não está votado porque estou sendo informado aqui pela assessoria que houve um problema no PJE, como sempre, e o voto não foi disponibilizado até o presente. Já está com um registro desde ontem de superação desta questão, mas até presente não foi resolvida. Certo, e assim, a solução, excelência, seria... A solução é voltar para a próxima. Para outra pauta? PJE. Não, excelência, não tem problema, é só colocar para a processão, o senhor diz aí que fica na processão, para não ficar esperando aqui. Não, para a próxima sessão. Certo. Porque eu acho que, bom, Vossa Excelência está aqui, mas eu acho difícil entrar ainda hoje, né? Não Bom, tem problema. lamentavelmente, agradeço, excelência. Obrigado. É de pessoa inominada, um tal no PJE. O PJE tem crédito, excelência. Jesus. Eu gostaria de, antes de esquecer, voltar à pauta administrativa, desembargador Expedito, doutor Ricardo, para propor um voto de congratulações à doutora Ticiana Nobre e Eduardo Pinheiro, indicados juízes titular e substituto do Tribunal Regional Eleitoral, bem como ao doutor Marcelo Rocha Lopes, que foi reconduzido a juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral. Todos de acordo? De acordo, presidente. Me associo também. O Ministério Público se associa às manifestações desta Câmara. 112 é Unimed. Eu sou o relator, apelado, representante do Gabriel Avelino dos Santos, Unimed. Doutor Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda é o advogado inscrito no 112. Está na sala. Não estando na sala, fica votado conforme consta do sistema do tribunal. Na sequência, com sustentação oral, já foi doutora Marta Daniele, 112, 113. Não? Não? Não, doutora Marta? Não ainda. 113, Vossa Excelência, Larissa Valesca Freitas de Souza, Oliver Gabriel Freitas Rocha, Humana Assistência Médica, Cláudia Alvarenga de Medeiros. Eu passo a presidência para o desembargador Expedito, que eu sou impedido nesse processo. Assuma, presidente. Muita honra. Não pode votar porque tem que chamar o desembargador Cornélio. Mas tem três, não tem ela, tem os três aqui. Doutora Marta tá. Doutor Ricardo, doutor Expedito, desembargador Expedito. Desembargador Expedito, Vossa Excelência preside. Oi, Jansen. 113. 113 é o... Doutora Marta Daniela. Agravo de instrumento 080 84 65 64 2022. Agravo representante Larissa Valesca Freitas de Souza e outro. Agravado do Humana Assistência Médica Limitada. Juiz convocado, doutora Marta Daniela. Está com a palavra, Excelência. Excelência está em mesa. O advogado doutor Bruno Henrique fará a sustentação. A sustentação oral, Excelência? Tem. Bruno Henrique. Mas se não tiver presente...
Está votado. Então, está votado, né, Excelência? Conhecimento desse provimento. Qual foi? Fica votado. A unanimidade, não, Excelência? Os termos do voto da relatora. Lide aprovado, Excelência. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Reassumindo a presidência, o 114, também da relatoria da doutora Marta Daniele, tem como inscrita a advogada Andresa Carla Rodrigues Dantas Cavalcante, agravante pan-americano, agravado João Paulo Ferreira de Araújo. A doutora Andresa não está presente. Votado. Também, de qualquer maneira, há provimento a seu favor, a negativa de provimento a seu favor, não é, doutora Marta? Sim, conhecido e desprovido. Pois não. Na sequência, o 115 da pauta, Alessat Combustíveis e JA Derivado de Petróleo. Juíza convocada, a doutora Marta Daniele, é a relatora, e o doutor Vladimir Soares Capistrano está inscrito para a defesa oral. Pelo agravante, Excelência. Doutora Marta, Vossa Excelência está com a palavra. Pois não, Excelência. Posso passar a palavra para o advogado? Eu passo a palavra ao advogado. Doutor Vladimir, Vossa Excelência, com seu grande poder de síntese, tem até 15 minutos. Senhor presidente, senhores desembargadores, doutora Daniela, doutor Ricardo, parabenizar a doutora Lourdes Azevedo pela composição da lista tríplice, desejando sorte a Vossa Excelência. Trata o agravo de instrumento, Excelência, manejado pela Alessat, de um recurso no processo em que se discute o cumprimento de um contrato de compra e venda mercantil com comodato de equipamentos, compra e venda mercantil de combustível. A Alessat Combustíveis S.A., que é uma distribuidora de combustíveis, firmou com o posto JA Derivados de Petróleo e Serviços Eireles este contrato, que previa o fornecimento de combustíveis pela Alessat a este posto revendedor, e neste contrato há outros pactos vinculados a esse fornecimento de combustível, inclusive e especialmente o comodato de equipamentos da Alessat para o posto de combustível, posto revendedor de combustível, e também a autorização para que o posto revendedor utilize a marca Alessat em sua unidade, com a cláusula de exclusividade do posto, ou seja, o posto, para poder utilizar a marca Alessat e também receber esses equipamentos da Alessat, ele teria que comprar combustíveis exclusivamente à distribuidora Alessat. No entanto, Excelências, não obstante a existência da cláusula de exclusividade, não obstante o posto de combustíveis ter sido caracterizado com os elementos identificadores da marca Alessat, ou seja, o emblema da Alessat, as cores da Alessat, o nome Alessat em todos os equipamentos de abastecimento, o posto não cumpriu a sua parte no contrato e deixou de adquirir combustíveis à Alessat Combustíveis S.A. Ou seja, o posto de combustíveis quebrou a cláusula de exclusividade existente no contrato de compra e venda mercantil. E passou, já que o posto, inclusive, continua funcionando, existe prova nos autos de que o posto está em funcionamento e está vendendo combustível. Se o posto está vendendo combustível e não está adquirindo combustíveis à Alessat, obviamente que o posto está adquirindo combustíveis a terceiros, ou a outras distribuidoras, ou no mercado paralelo de combustíveis, o que é, inclusive, gravíssimo, porque impede o controle da qualidade desse combustível. E, no entanto, o posto continua se apresentando como um posto revendedor de produtos da Alessat, quando, na verdade, não é. Por quê? Porque, descumprindo o contrato, não adquire combustíveis mais à Alessat. A Alessat notificou o posto, notificou por telegrama primeiro, o telegrama não foi recebido pela empresa, pelo posto de combustíveis, e depois a Alessat notificou por mensagem de e-mail, no e-mail indicado no próprio contrato. O posto sequer respondeu à notificação da Alessat e continuou descumprindo o contrato. E aí, Excelências, a um só tempo, o posto de combustíveis descumpre o contrato, porque era obrigado pela cláusula de exclusividade a adquirir combustíveis à Alessat,
descumpre as normas regulamentares da Agência Nacional de Petróleo, porque no cadastro da ANP, aquele posto está inscrito como um posto revendedor de produtos Alesat, com exclusividade, e descumpre as normas de direito do consumidor. Porque para os consumidores em geral, que se dirigem àquele posto para abastecer o seu veículo, a impressão que o consumidor tem é que aquele posto vende produtos da Alesat, o que não é verdade, em razão do descumprimento contratual pelo posto. Na ação que tramita no primeiro grau, na ação ordinária, a Alesat pretende a rescisão do contrato e a aplicação de todos os encargos contratuais decorrentes da infração cometida pelo posto. No pedido liminar, no pedido de tutela de urgência, ele se limita à descaracterização do posto, ou seja, que o posto deixe de utilizar a identificação da Alesat e que devolva os equipamentos que a Alesat o emprestou. Por quê? Se o posto não vende produtos Alesat, ele não pode se identificar como um posto da Alesat. Ou seja, a Alesat está sendo duplamente ludibriada por esse posto de combustível. A uma, porque o posto não está cumprindo o contrato e não está comprando combustíveis da Alesat. E a duas, porque o posto, apesar de não estar comprando produtos da Alesat, apesar de não estar vendendo produtos da Alesat, se apresenta ao mercado como revendedor de produtos Alesat, já que há na identificação do posto, no trade dress, como se denomina no jargão desse tipo de contrato, se apresenta como um posto que vende produtos Alesat. A decisão liminar, a decisão do juiz de primeiro grau, que negou o pedido liminar da Alesat, e também a decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo a este recurso, se basearam fortemente no fato de que a Alesat não teria comprovado que notificou o posto do descumprimento contratual. No entanto, excelências, há a prova do descumprimento contratual em si e há a prova que a Alesat endereçou correspondências ao posto de combustível, como afirmei, primeiramente por meio de telegrama, que não foi entregue, e no segundo momento por meio de mensagem de e-mail, como está previsto contratualmente. E o posto sequer respondeu. E aí eu destaco a vossas excelências um aspecto. Neste agravo de instrumento, houve intimação do posto para apresentar contrarrazões. O posto foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões. E também sequer respondeu ao agravo. Por quê? O posto está descumprindo o contrato. Ele não tem interesse em trazer razões para a Alesat nem para o judiciário, porque não há razão a apresentar. Ele simplesmente está descumprindo o contrato. E mesmo assim, continua ostentando a marca Alesat. E como eu já disse, inclusive ludibriando os consumidores. Porque o consumidor que se dirige àquele posto de combustível pensa que está adquirindo um produto entregue e fiscalizado pela Alesat. E, no entanto, o consumidor está adquirindo um produto que ninguém pode dizer de onde veio. Por quê? Porque o posto está comprando combustíveis a terceiros e a Alesat sequer sabe quem está vendendo combustíveis para esse posto. Se outra distribuidora ou se o mercado paralelo de combustíveis, que infelizmente é uma realidade no Brasil. Então, excelências, a liminar ela não é satisfativa, ela não exaure o objeto da lide, porque a lide discute a rescisão contratual e a aplicação dos encargos decorrentes da infração. A liminar, ela pretende apenas impedir que o posto continue ilicitamente a utilizar a marca Alesat, como se fosse um revendedor de combustíveis dessa distribuidora. Então, excelências, com essas razões, que são a ratificação do que está posto nas razões do agravo, a Alesat pede o provimento do agravo de instrumento para que seja determinado ao posto agravado a descaracterização da marca Alesat daquele posto e a devolução de todos os equipamentos que foram entregues em comodato quando da celebração do contrato. Obrigado pela atenção de vossas excelências. Doutora Marta. Excelência, eu cumprimento o advogado, doutor Vladimir Soares Capistrano, pela sustentação feita perante este colegiado, mas, de toda forma, eu estou conduzindo o meu voto no seguinte sentido, para conhecer e desprover
o agravo do instrumento por considerar a notificação inválida, de modo que não provocou a ciência inequívoca por parte do recorrido. Então, isso impossibilitando o pedido de reintegração de posse e também a descaracterização do posto revendedor. Eu entendo que isso deverá ser provado durante a dilação probatória na ação que tramita no juízo originário. Vossa Excelência está mantendo a decisão? A decisão do primeiro grau que negou o pedido de reintegração e descaracterização do posto. E foi aqui, nesta instância, em segundo grau, indeferido também o pedido de efeito apelo, de modo que eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso da ALESAT. Eu peço vendo a Vossa Excelência, eu estou divergindo, embora não conste o voto como está inscrito, entendo que há realmente urgência e relevância para modificar a decisão interlocutória de primeiro grau, principalmente pela não resposta justificativa nesta instância e a continuidade da utilização dos bens e da marca da empresa. E os bens são cedidos em comodato mediante a exclusividade no fornecimento do combustível, de maneiras que eu estou dando provimento ao agravo. Embargador expedito, Vossa Excelência também não consta no sistema, por isso que eu estou... Eu vou pedir vista, Excelência. Pedir vista para Vossa Excelência. Portanto, fica a doutora Marta Daniela aí com mais uma vez aqui na Câmara para acompanhar esse processo, entre outros, o que nos dará muito prazer a sua presença aqui. Vossa Excelência. Excelência, à disposição. Aqui. Na sequência, nós temos ainda o processo número 116 da relatoria da doutora Marta Daniele, que tem como advogado inscrito do senhor o doutor Luiz Pereira de Melo Neto, Petrobras e município do Alto do Rodrigues. O advogado está presente à sala, doutor Luiz Pereira de Melo Neto. Não estando, tenho como votado o processo referenciado nos termos do voto da relatora. Desembargador Expedito Ferreira. Mais alguma consideração, doutor Ricardo Tinoco? Doutora Marta Daniele. Já se encerrou, né, a quantidade de processos que eu estava aqui como relatora, aí eu peço licença para deixar essa sala e cumprimentar Vossa Excelência e os demais integrantes deste plenário. Vossa Excelência fica vinculada ainda, pelo menos a este, né? Fico, sim. Pedido de vista, entre outros, que nos dará muito prazer. Entre outros também. Oportunamente, a doutora Jaqueline informará ao gabinete de Vossa Excelência. Muito obrigada. Doutora Maria de Lourdes, mais alguma questão com o Ministério Público? Nenhuma, Excelência. Só renovando aqui meus agradecimentos pela autorização que recebi na lista, extensiva a todos os demais desembargadores. Pois não. Vou comunicar ao plenário amanhã, na sessão do plenário. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão da primeira Câmara Civil neste dia de 8 de novembro de 2022, desejando saúde para todos.